Nos próximos capítulos da novela Gênesis da Record, José julgará seus irmãos. Judá, Simeão e todos os outros serão julgados. Israel vai interromper este julgamento e tentará salvar os seus filhos das mãos do governador. Os rapazes mentirão descaradamente no julgamento. Mas eles não contavam que José iria se revelar. José vai revelar um grande segredo para todos e vai mostrar a sua verdadeira identidade. Todos ficarão completamente chocados. Ao descobrir tudo, Israel ficará furioso e ele mesmo dará um castigo diferente para cada filho. Eles não perdem por esperar. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis da Record. E você ficará por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta. Se você fosse José, você perdoaria os seus irmãos ou você se vingaria de fato deles? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Quero ler a de todos vocês. Eu perdoaria eles, porque Deus pediu para que nós perdoássemos os outros 70 vezes 7, ou seja, infinitas vezes. Tudo começa quando, neste momento da novela, José mandou prender de novo seus irmãos. Todos eles estão encarcerados novamente. Eles vão descobrir que passarão por uma espécie de julgamento. A fúria de José ainda não se acalmou e por isso ele vai querer que seus irmãos paguem pelo que fizeram. Por isso, ele armou este julgamento. Todos então serão conduzidos para a sala do faraó. Só que ao lado do trono do faraó, quem estará lá é José. E ele é quem vai comandar todo este julgamento. Acontece que, como ele ainda não se revelou, seus irmãos ainda não entenderam exatamente o que foi que aconteceu para o governador encucar com eles. Chegando lá, José logo vai revelar o que se trata. Ele vai dizer que todos serão julgados pelo crime que eles cometeram com o próprio irmão. Os irmãos irão se olhar e não vão entender exatamente do que é que o governador está falando. Para não se queimarem, eles não vão dizer absolutamente nada. O único que se atreve a perguntar é Ru. Ele perguntará do que exatamente o faraó está falando. Nesse momento, José vai dizer que chegou ao ouvido deles, de fontes muito seguras, que eles venderam o irmão caçula anos atrás para ismaelitas que estavam partindo para o Egito. Todos os irmãos ficarão com os olhos arregalados. Eles estarão chocados e não entendem como que ele sabe disso. Eles então ficarão bem calados para eles não se queimarem ainda mais. Vendo que seus irmãos ficaram de boca calada, José fala que realmente eles podem dar andamento ao julgamento deles.
José então perguntará se algum deles tem algo a dizer. Neste momento, os irmãos vão ficar se olhando, mas nenhum deles vai se atrever a falar alguma coisa. O único que vai se levantar e falar vai ser Simeão. Ele, que é o mais desbocado de todos, vai, na verdade, confrontar José. Ele dirá que tudo isso é uma grande palhaçada e que eles não deviam estar ali. Ele revela que são homens de bem e que o governador encanou com eles de alguma forma. José ficará ouvindo atentamente. Vendo que as coisas podem piorar com a fala de Simeão, Judá vai pedir para que seu irmão fique quieto. Mas José manda Judá ficar quieto e deixar Simeão continuar, porque ele quer ouvir a verdade de fato. Simeão, então, vai acabar dizendo que eles são inocentes, que eles não fizeram nada disso que eles estão sendo acusados. Simeão, então, vai começar a colocar ele e seus irmãos em uma posição de vítima. Nessa posição, ele vai dizer que eles são apenas pastoreiros e que eles não fizeram nada disso que o governador falou. José, que estava sentado, vai começar a ficar furioso. Ele vai realmente perguntar se eles não fizeram nada disso que eles estão sendo acusados. Porque ele ouviu dizer que esse foi o motivo do filho mais novo de Israel ter perdido a sua vida. Nesse momento, Simeão vai estar na berlinda. Ele até vai dizer que realmente o filho mais novo de Israel perdeu a sua vida, mas que foram por causas desconhecidas, e que eles imaginam que ele foi devorado por uma fera. Nesse momento, José vai ouvir pela primeira vez o discurso que eles estavam usando, e o discurso que provavelmente Israel sabe. José então vai ficar furioso e vai gritar para eles pararem de mentir. Acontece que, há um tempo atrás, lá em Canaã, Israel acabou sendo avisado por um mensageiro do que é que estava acontecendo no Egito. Ele acabou ouvindo que seus filhos foram presos de novo por este governador. Israel, que vai logo pensar no bem-estar de seus filhos, ficará chocado. E por isso, ele vai correndo para o Egito para tentar salvar os seus filhos. No julgamento, nesse mesmo momento, Israel já vai ter chego no Egito. E ele vai simplesmente invadir aquele lugar, parando o julgamento. Ele vai começar a gritar para parar o julgamento e soltarem os filhos dele. Ninguém vai entender exatamente o que é que está acontecendo. Mas quando Judá ouvir a voz de Israel, ele logo vai reconhecer. A voz de Israel é uma voz inconfundível. E José logo ficará cheio de lágrimas nos seus olhos. Dessa forma, ele vai tentar manter a boa pose. Israel vai se aproximar de José e também não vai reconhecê-lo. Ele vai dizer que os seus filhos são inocentes e que eles não fizeram nada disso que eles estão sendo acusados. José, então, mantendo o personagem, vai dizer que é aí que o Senhor se engana, porque na verdade
ele tem provas de que eles fizeram isso sim. Israel perguntará que provas são essas e pergunta por que ainda não foram apresentadas ali. Nesse momento, ele vai dizer que não seja por isso. José então tirará o seu turbante que ele estava usando e vai se revelar para os seus irmãos. Nesse momento, quando ele tirar o turbante, ele vai dizer que é ele, José, filho de Israel. Israel simplesmente vai se ajoelhar diante de seu filho e ficará extremamente emocionado. Não conseguindo segurar a sua emoção, ele vai desabar no seu choro. Os outros irmãos também ficarão muito, mas muito chocados com o que eles acabaram de presenciar. E seguindo seu pai, eles também vão se ajoelhar. Após isso, José vai começar a dizer que ele é a prova viva do que os irmãos dele estão sendo acusados. José vai revelar que há anos atrás, os seus irmãos venderam ele para uma caravana de ismaelitas que estava partindo rumo ao Egito. José então vai acabar dizendo que ele comeu o pão que o diabo amassou, que ele sofreu muitas coisas, mas que ele sempre confiou em Deus. E por isso ele está nessa posição nos dias de hoje. É claro que Israel, ao ouvir isso, vai virar para os seus filhos com um olhar mortal, um olhar extremamente furioso. Ele vai chamá-los de desgraçados e vai partir para cima deles para dar uma surra em cada um. Mas como ali, no julgamento, tem que se manter a ordem, os guardas vão segurar Israel e não vão deixar ele atacar os seus próprios filhos. José então vai descobrir que realmente seu pai não sabia de nada. E por isso, ele vai dizer que todos são os desgraçados. Nesse momento, José vai dizer que ele dará um castigo a cada um deles. Israel então dirá que antes ele terá que dar uma surra. Mas José falará que seu pai não vai fazer nada, porque ele foi quem sofreu com essa história e é ele quem tem que resolver tudo isso. Israel vai acabar se convencendo. Ele vai dizer que isso realmente é verdade e que quem tem que resolver essa história é José. Por isso, José vai revelar cada castigo. Ele começará com os 3 irmãos principais. O primeiro será Judá. Como ele percebeu que Judá era o mais arrependido, ele vai acabar fazendo com que Judá só vire servo dele na sua própria casa. Essa vai ser até que uma punição bem branda. Rúben, que também foi contra tudo que fizeram, vai receber uma punição branda. Ele vai ser designado a trabalhar em uma das plantações, mas ele, lógico, terá coisas a mais, como regalias. Já Simeão, que foi quem mentiu descaradamente, ele sim vai ser tratado como servo que não ganhará nada por isso. Os outros irmãos também receberão castigos, mas serão castigos menos importantes que os primeiros. Simeão é quem vai sofrer mais. Ele então finalmente pagará por tudo que fez. Já Israel e José se reencontram depois de anos.
E logo depois Israel vai mudar para o Egito, já que lá tem comida e também o seu filho está morando lá. Vale lembrar que essa história não está citada na Bíblia, mas a Record resolveu produzi-la mesmo assim. Mas antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você está assistindo a novela. Até mais!